todos para mais uma videoaula. Hoje vamos fazer um exemplo de exercício de extração dos parâmetros dos pontos da curva de CL-alfa de um aerofólio para a definição dos valores de CL máximo, alfa de stall e assim por diante. Mas desta vez, em vez de fazer de forma manual, vamos utilizar uma ferramenta de extração de dados de figuras. Para se basear nesse exercício, nós vamos utilizar os dados disponíveis nesta referência, disponível no site da NASA, em que se chama Summary of Airfoil Data. Esses dados também estão presentes em alguns livros de aerodinâmica, no caso o livro do Abbott. Nós temos alguns desses dados no apêndice do livro, e esses dados aqui nesse arquivo, eles estão disponíveis gratuitamente. Então, para aqueles que se interessam mais pelo assunto, podem acessar o site da NASA, fazer a busca por esse arquivo e fazer o download dele para estudo. Apesar de ser um livro mais antigo, ele tem muita informação útil e pertinente da área de aerofólios. Para fazer a extração dos dados, nós vamos utilizar esta ferramenta, WebPlot Digitalizer. Esta ferramenta pode ser tanto baixada e instalada no computador, como pode ser utilizada de forma online. E basicamente nós vamos utilizar a imagem de algum dos aerofólios que nós temos para a extração desses dados a partir do clique dos pontos que nós selecionamos. Para poder carregar a imagem na ferramenta, nós temos tanto a forma a partir do Load Image, buscar o arquivo, como nós podemos, a partir de uma ferramenta de visualização do PDF, selecionar a imagem, copiar para a área de transferência e colar aqui no sistema. Ao carregar a imagem, ele vai pedir algumas das opções que são possíveis de tipo de gráficos. Nós vamos usar o gráfico 2D XYplot. E aqui tem as primeiras instruções, em que nós vamos selecionar nesta sequência 4 pontos. 2 pontos ao longo do eixo X e 2 pontos ao longo do eixo Y, para que a própria ferramenta seja capaz de identificar aonde estão esses eixos, seus alinhamentos e as escalas. Importante para nós aqui é que nesta imagem nós temos 2 gráficos, tanto o gráfico de CL de CM em 1/4 da corda, quanto a polar de arrasto e o CM no centro aerodinâmico. No caso deste exercício, vamos utilizar apenas a curva de CL e, por causa disso, temos que selecionar os pontos do eixo X e do eixo Y correspondente a esses pontos. Iniciando, nós podemos observar que a ferramenta nos disponibiliza tanto no centro o gráfico, a imagem que nós selecionamos, quanto no canto direito superior, um zoom, uma maximização da imagem para melhor observar o que estamos selecionando. Então nós podemos ver que assim como o cursor está em cima da imagem, do lado direito superior, esse cursor aparece e conforme andamos o mouse, essa imagem se desloca, permitindo uma melhor seleção dos pontos. Aqui no eixo horizontal, no eixo X do gráfico, nós vamos selecionar o menos 16 graus e o mais 16 graus. E temos que lembrar desses valores para a posterior extração dos dados. E no eixo Y, vamos selecionar o menos 0,8 de CL até o mais 1,6 de CL. Finalizado, nós vamos no botão Complete e incluímos os valores que estão correspondentes no gráfico. Selecionados os valores para cada ponto escolhido, nós damos OK e agora podemos iniciar a extração dos dados. Importante sobre este gráfico é considerar, como podemos ver no zoom da imagem no canto direito superior, em que nós temos vários símbolos correspondentes a diferentes números de Reynolds. Neste caso aqui, nós vamos selecionar o símbolo correspondente ao Reynolds de 3 milhões, que seria o círculo, por facilidade de encontrar esses pontos na imagem. Vamos selecionar vários pontos ao longo da curva, incluindo o ponto de CL máximo, para a posterior extração de informações. Com isso, nós vamos em cima da curva, nós vemos que esses pontos com os círculos estão espalhados ao longo dessa curva, desses pontos, apesar de que vários símbolos estão sobrepostos, que são as medições dos diferentes Reynolds, e aqui nesta região nós observamos o ponto de CL máximo.
Vamos então iniciar a extração desses dados a partir da opção Add Data Point, ou podemos utilizar o atalho A, tecla A do teclado, e aí vamos com o mouse, com o botão direito, selecionando ponto a ponto. Finalizada a inclusão dos pontos, nós observamos na imagem os pontos vermelhos que foram selecionados. Se de repente algum ponto selecionado foi feito errado, podemos deletar. Por exemplo, vou selecionar um ponto aqui e utilizar a opção Delete Point, clicar em cima dele e extrair esse ponto. Finalizada a extração, nós podemos ir na opção View Data. E nessa opção nós temos todos os pontos que podem ser copiados e transferidos para uma planilha, para um arquivo de texto, pode ser feito download do arquivo separado por pontos e linhas. No caso, eu escolherei a opção para copiar para a área de transferência e transferir para uma planilha. Ao transferir para a planilha, nós temos que quebrar essas linhas de texto, né, para colunas. Eu vou para a opção de dados e fazer a opção executar Split Text to Columns e utilizar a separação por ponto e vírgula. Então nós temos aqui o valor de alfa em graus e na segunda coluna o valor do CL. Se nós retornarmos a imagem ou se nós fizermos o plot deste gráfico, nós vamos observar que nós selecionamos pontos tanto da região linear quanto das regiões de stall. Para obter o CL máximo é simples, podemos ir diretamente na tabela e procurar ponto a ponto até o ponto de máximo CL e ver que isso ocorre em 15,12 graus. Já para a obtenção da curva CL-alfa, nós precisamos nesse gráfico reduzir o número de pontos. Portanto, vamos obter só a parte linear, fazendo o gráfico ir desde o menos 10 graus, ou seja, eliminaríamos essa primeira linha no gráfico, ou seja, iniciaríamos nos dados da linha 3, até em torno de 10 graus positivo, obtendo até o gráfico a partir da linha até a linha 13 apenas. Para isso, nós podemos vir direto na aba de Setup, selecionar aqui o valor 3 até o B13. E podemos ver que nosso gráfico está apenas com a parte linear. Outro dado importante seria fazer a troca do ângulo em graus para o ângulo em radianos e já obter os dados diretamente em CL por radiano. Para isso, vamos incluir uma nova coluna, fazer o ângulo alfa em radianos e converter o valor em ângulo para radianos. Vamos editar a nossa tabela para obter aqui os dados a partir da coluna 2, da coluna B, e o CL da coluna 13. O segundo ponto para poder extrair os dados que nós queremos é fazer a regressão linear desses pontos para a equação da reta, que basicamente é a aproximação que nós utilizamos e que nós notamos próximos ao ângulo entre os ângulos de stall, em que a curva de CL se comporta linear com o ângulo de ataque. Para isso, nós vamos na aba de customização, na opção de séries de dados, e selecionamos Trend Lines, linhas de tendência. E aqui selecionamos a linha de tendência linear. No caso aqui está na cor azul, podemos aumentar um pouco a espessura para ficar mais visível e a cor preta para destacar melhor. Pedimos para mostrar também o R2 e pedimos também para mostrar a equação obtida. Ou seja, nós temos aqui
uma regressão que nos retorna uma inclinação da curva de 6,21, que no nosso caso é o CL alfa, e esse gráfico, essa reta, cruza o eixo do CL em 0,174. Agora nós podemos, com esta equação, obter a expressão do CL alfa vezes alfa menos alfa de L igual a zero. Bom, para fazer esse cálculo final, nós precisamos transformar o que nós temos de parâmetro obtido na planilha, a partir da ferramenta da regressão linear, para a forma de CL igual a CL alfa, que multiplica alfa menos alfa de L igual a zero. Porém, nós temos essa mesma equação apresentada nessa forma de uma equação linear, da forma mais clássica e padrão conhecida. Se colocarmos em evidência o parâmetro coeficiente m, que multiplica a nossa variável alfa, nós vamos ter que essa equação pode ser escrita como o m, a partir estando em evidência, que multiplica alfa mais b sobre m. Dessa forma, o nosso valor de CL alfa, por semelhança entre as equações, fica pelo valor do m, e o nosso alfa de L igual a zero fica igual a menos b sobre m. Voltando para a planilha, nós temos a equação apresentada por CL igual a 6,21 vezes x mais 0,174. Dessa forma, já podemos concluir que nosso CL alfa ele é dado por 6,21 CL sobre radianos. E podemos então calcular, eu vou escolher aqui uma célula para colocar a equação. E querer fazer o 0,174 dividido por 6,21 com um sinal negativo no começo. Isso nos retorna um valor em radianos e que, convertendo para graus, nós temos um alfa de L igual a zero de menos 1,6. Se voltarmos aos pontos obtidos, nós podemos ver que a troca de sinal ocorre próximo entre o ângulo de menos 1,18 e o ângulo de menos 4,29, ou seja, nesta região que vemos aqui no gráfico, onde obtivemos poucos pontos. Se voltarmos à ferramenta de extração de pontos e tentarmos observar, nós vamos ver que existem nessa região da linha de zero, nós temos alguns pontos sobrepostos, mas podemos tentar selecionar aqui, a partir da opção A, e vamos de novo ao View Data, e vamos ver que realmente o nosso ponto próximo ao CL igual a zero, ou seja, alfa de L igual a zero, está em torno de menos 1,62, 1,63, arredondando. Ou seja, o nosso cálculo obtido aqui chegou bem perto do que se observa no gráfico, e vem de uma média a partir dos pontos obtidos. Obviamente que nesta curva que nós temos, além de ter o erro da nossa própria extração dos pontos, existem os erros experimentais. Porém, a utilização da estratégia pela regressão linear obtém um valor médio que elimina, em certa parte, esses erros que estão fora do nosso controle. Aqui finalizamos mais uma videoaula com esse exemplo. Espero que vocês tenham entendido e que consigam utilizar essa ferramenta para extrair mais informações dos gráficos. Nos vemos na próxima.